Toda história começa no quase. A nossa também foi assim. Quase sem dinheiro, quase sem lugar, quase ao acaso. Foi assim que a gente começou. 20 anos depois, estamos aqui para contar essa história, o que aconteceu com ela. E estou aqui com a Isabela Pimentel, atriz, que fundou esse coletivo junto comigo, né? Nós estamos aqui no podcast do Redemoinho, Nonada, e foi assim. Vamos ver pra onde é que vai essa história. E aí, Bela, tudo bem? Tudo bem, você? A gente está meio tenso, a gente está começando, mas daqui a pouco a gente já deslancha e vai começar a discorrer sobre o que aconteceu com a gente. Primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte, Bela, o que a gente estava fazendo na época que começou esse trem todo do Redemoinho? Você lembra ou não? Lembro, tem coisas que não dá para esquecer. Na verdade, 20 anos da estreia do espetáculo A Casa, mas considera-se um pouco mais, né? Do que antes não se chamava de grupo, mas era já um desejo de fazer um grupo, e acho que é 2003, 2002, né? Por aí. 2003, eu acho. 2003. Então... É 2003, porque era o final, eu estava terminando de fazer Os Pequenos Burgueses, né, no Teatro Fábrica, era mais ou menos nessa época aí que eu saio de lá pra gente... Porque até conseguir achar o casarão e conseguir fazer o espetáculo, a gente passou um ano e tanto aí, né? Não, porque teve... eu saí quando tá terminando Pequenos Burgueses, eu vou fazer uma oficina com o Chiquinho Medeiros, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, não é isso? Lá nessa oficina, onde eu acho que já existia um jagunço dentro de você, que aí você, nessa oficina, cada um fazia uma instalação, cada ator que estava fazendo a oficina, e aí você fez uma instalação enorme num espaço que era só seu, onde você fez uma toca de jagunço. Eu lembrei. Era a folha da região do Brasil inteiro, e ele todo vestido de jagunço. Era o Borretiro. Borretiro, Brás e Borretiro ali nas imediações, e ali eu acho que já tinha em você um grande desejo de entrar nesse universo. E dali você faz aquilo e a gente começa a pensar em... Aí você começa a trazer Guimarães Rosa e... A gente era atores sem grupo, atores que estavam avulsos, solitários do mercado, com muito desejo de criar um coletivo, de ter um grupo, né? Naquela época era muito especial ter um grupo. Era a forma que a gente tinha de fazer teatro, era criar em coletivo, né? Então, aí a gente começa a ler, você me apresenta a obra, eu até tenho mais dificuldade, porque eu também não conhecia a obra, para começar a ler, e a gente vai lendo, e aí eu acho que vai começando um processo de chamar pessoas, né, pessoas que estavam lá na oficina com a gente, mas a gente não tinha nada, né, era só um desejo e um bolso vazio. Tinha um sonho de fazer, vamos fazer um negócio e tal. Eu lembro que nessa oficina, tem uma história engraçada, porque o que era essa cena do jagunço, na verdade? Já era uma inspiração em Guimarães Rosa, na obra rosiana. Então eu lembro que eu fiz um personagem, eu criei dentro do banheiro, um banheiro que tinha lá nas partes mais atrás ali da Oficina Cultural Oswald de Andrade, tinha um banheiro lá que estava vazio, que não se usava mais, e tinha aquela cuba onde se coloca, aquele buraco onde se coloca a pia, né? É que não estava sem uso, aqui só tinha um buraco no mármore, assim. Aí eu cobri tudo aquilo e fiz uma cobertura de palha, de folhas, por isso você está falando das folhas, Isso. E eu ficava ali embaixo escondido, né? E ninguém me via. E fiz um boneco no tamanho real, assim, de uma pessoa amarrado numa cadeira, assim, o boneco ficava assim, né? E todo coberto e tal, como se fosse um prisioneiro desse jagunço que tá ali, que não aparece. E tem uma coisa engraçada, que foi que o Chiquinho Medeiros, saudoso Chiquinho Medeiros, né? Ele passava de sala em sala acompanhando e dirigindo cada cena. Isso. Aí ele chegou para dirigir essa cena, ele chegou nesse lugar, nesse ambiente, e eu tinha saído para ir no banheiro. Foi. E aí ele para na frente da cela e fica falando. Rudy, pronto. Coitado, eu lembro. E não era eu, era um boneco, né? Estava coberto. E ele, Rudy, pronto. E daqui a pouco eu escuto o grito, Rudy! E ele rindo. Rudy, caralho! Aí eu venho lá do banco, o que foi, Chico? Aí eu tô falando com o boneco faz meia hora. Aí você lembra? Aí começa toda a trajetória daquela... E também tem uma outra peculiaridade nessa cena de jagunço, que é o cara que fazia a iluminação do negócio era o André Boll, né? Conterrâneo meu, inclusive, um cara que hoje se especializou em iluminação. Enfim, não sei se ele anda ainda fazendo, mas
O André Bol, ele vem para fazer a iluminação e ele quase quebra a perna, porque ele passa, eu não tô ali também, ele tá montando a luz, e ele passa e tem essa cilada, que é esse buraco que tá coberto. Ele pisa e cai ali, se machuca a perna. Ou seja, começa na tragédia. No já. quase. Quase quebrou a perna, não quebrou. E o figurino, né? Sim. A capa. Ali começa a surgir, exatamente, uma capa que a gente ganhou, um casaco de couro, que eu ganhei de um... Não é Reinaldo Lourenço, não? Era cara... de um grande estilista, porque teve a apresentação da gente depois da oficina, né? E tinha um desfile junto com a apresentação. Isso. E aí você ganhou essa capa. Eu não sei como chama, É uma capa de lona. É um gibão, acho que fala, né? Que é aquele casaco de vaqueiro, né? De couro, ele que deu isso aí pra gente. Enorme, que você colocava para fora da janela para guardar do seu apartamento. Isso. E virou o grande primeiro, não sabíamos, mas seria o primeiro e grande figurino, né? Sim, é isso. Da peça. Enfim, então a gente estava fazendo isso quando começa a ter a ideia de montar esse grupo, uma ideia, então a gente tinha, na verdade, um norte, que era essa coisa de talvez começar a pensar, montar alguma obra rosiana, alguma coisa assim. A gente sabia, ou pelo menos imaginava, que os direitos autorais para você montar alguma coisa de Guimarães Rosa era muito caro, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha uma ideia, um sonho, uma vontade de fazer. Ô, Bela, aí a gente começa assim, fazer reuniões em botecos, né? Eu lembro da gente se reunindo, acho que a gente chamou a Renata, não lembro se foi nesse momento que a gente chama a Renata, que tinha sido uma aluna minha lá no passado, Renata Laurentina, a gente chama ela para conversar e começamos a conversar. Chamamos mais algumas outras pessoas. Chegamos a fazer um encontro, não sei se tu vai lembrar, num espaço que tinha ali na Barra Funda, acho que era da Valéria de Pietro. A gente fizemos um encontro, não sei se você estava nessa, que a gente fez um encontro, convidamos várias pessoas e no fim... eu lembro. Isso aconteceu uma única vez, aí depois não ficou quase não ficou ninguém, porque a gente não tinha nada, né? As pessoas falavam... Verdade. As pessoas diziam muito, mas tá, mas o que vocês querem fazer, né? O que vocês querem? Ah, a gente quer montar uma peça do Guimarães Rosa, mas qual peça? Então, a gente não tem ainda, né? Mas tá, mas e quem é o grupo? Não tem o grupo também, né? Estamos montando. Tá, e quando vocês têm grana? Não, então, a gente está tentando. A gente não dava nada para ninguém. Era a verdade é o seguinte, a gente não tinha... É importante falar isso, porque eu acho que para quem está fazendo escola, faculdade, universidade de teatro, ou saindo desses cursos de formação teatral, é interessante saber que nunca foi simples, não vai ser simples também, né? Mas é sempre assim, você constrói um coletivo, você monta um grupo como? Chamando pessoas que dialogam um pouco com aquilo que você está fazendo, ou que gostam daquilo, que compram um pouco essa ideia do sonho. Porque você não tem nada. Você acabou de sair da formação, né? Então você precisa ter muita persistência. A gente acha que foi muito nesse lugar, né? A gente nem tinha acabado de sair da formação, né? Você já com uma história no teatro já muito mais longa, com uma série de coisas que você já tinha realizado, mas assim, a única forma, pelo menos naquela época, na verdade antes da gente, até gerações antes da gente, a forma de se fazer teatro, e era muito satisfatório, muito importante a ideia de se ter um coletivo, porque a gente não conseguia... Hoje em dia tem mais a coisa individual, né? Fazer a sua própria carreira. Não, a gente acreditava que fazer teatro tinha que ser com a junção de pessoas. Então, não se tem nada. Você não vai fazer teatro e tem um dinheiro lá. Você não tem nada. Você tem um desejo, um sonho, uma vontade, o texto ou um tema, o seu colega. E isso foi o que nutriu. A gente tinha os dois querendo ter um coletivo. E Guimarães Rosa já era um caminho dramatúrgico. Mas é isso, não tinha direito autoral. Porque aí quando a gente começa e a gente consolida meia dúzia, nem meia dúzia, acho que umas 3 pessoas, porque aí vem a Renata, aí vem o Landucci, que foi uma pessoa muito importante, infelizmente ele já se foi, mas ele foi muito importante pra gente, porque era um ator já muito consolidado, fazia a novela, era um cara que tinha uma vida muito fluida como ator. Mas ele gostava muito da gente, gostava muito do Rude, tinha muita confiança, então ele ficou com a gente. Ele era meio, vamos lá, vamos fazer, né? Ele tinha um coração muito grande, acreditava muito no teatro, e muito em você, e gostava muito de estar com a gente. O Landucci, eu conheci ele fazendo Pequenos Burgueses, né? A gente fez parte do mesmo elenco, ficamos muito amigos. E a Maiara também, Maiara Norbin, no comecinho também participou de algumas reuniões com a gente, mas logo saiu porque ela tinha outros desejos, outras coisas para fazer.
E, e aí também entra o Helder, né, que no primeiro momento, que é um cara também que tinha feito esse espetáculo Pequenos Burgueses, e a gente acaba fazendo uma reunião de pessoas, começa a conversar, mas é isso, era tudo muito incipiente, muito instável, não tinha muito como você dizer, né, cravar que daquilo ia dar certo, né? E dar certo, aspas, que eu não sei o que é isso ainda. Mas, né, estamos falando 20 anos depois de uma coisa que passou, né, assim, pelo menos há um pouco mais de 2 décadas. O que eu acho que é legal de entender, né, nessa caminhada toda, é que depois desse sonho de vamos tentar fazer, e a gente tentou muitas vezes, reúne aqui, faz uma reunião, reunião em bares, fizemos várias, e aí tem uma coisa que a gente começou a fazer que foi, alugamos uma salinha, não é que alugamos, reservamos a sala de ensaio do Sérgio Cardoso quando a gente era 4 pessoas, eu acho. Porque era já para começar a fazer alguma coisa. Vamos ensaiar, vamos trabalhar o corpo, vamos fazer ceninha, né? Então tinha que ter uma sala de ensaio, não dava mais para ser em casa ou em bar. Sim. Aí a gente começou a alugar o Sérgio Cardoso e pagava um dinheirinho lá Um para dinheirinho para 2 ou 3 vezes na semana. não era uma vez na semana. Uma vez A só? gente, acho que era uma quarta-feira, se não me engano, que a gente É tinha. verdade. Que a gente tinha dinheiro, custava tipo R$20 a sala. E a gente 3 horas. 3 horas para R$20 do Sérgio Cardoso, né? E aí a gente alugou essa salinha para começar os nossos ensaios lá. E aí a gente pagava de 2 formas isso. Uma, o Landucci, quando fazia um comercial, ele pagava o negócio para nós, falava, tá aqui, ó. Ele era muito legal a história do Landucci nesse sentido. É importante frisar isso. Ele chegava para nós com um calhamaço de dinheiro, dizendo assim, ó, pega isso aqui para pagar o mês do ensaio e não pega, não pergunta nada, só pega que eu vou gastar esse dinheiro, entendeu? E aí pegava aquilo ali e ele saía, realmente ele gastava tudo, no dia seguinte ele estava sem nada, ele bebia todo o dinheiro. Então, ele não tinha mais nada. Então ele deixava aquilo ali antes dele sair para a noitada dele. Enfim, e a gente pagava, então, um mês e tal. Outra forma que a gente pagava era com cheque pré-datado meu. Tinha um cheque pré-datado, eu tinha uma conta no... Não lembro, era Banespa, quando essa conta depois não sei se virou Santander, mas tem que fazer a cronologia do tempo depois para entender. Eu acho que era Banespa ainda. A gente pagava com cheque. E você ia constantemente lá pagar. Né? Eu lembro que você pegava um dia da sua vida e ia lá pagar, porque tinha que ir durante o dia. Enfim, eu fazia uns eventos ainda, tentava me virar com algumas coisas aí. Bom, então esse é o primeiro momento, como é que está nascendo o coletivo Grupo Redemoinho de Teatro, né? Como é que ele está surgindo. Antes disso, tem uma coisa que eu sempre esqueço, que é importante que eu fale, porque te deve crédito a essa pessoa. Outro dia ela foi assistir a última peça nossa agora, e ela falou, cadê meu crédito? Que é a Paula Hernandes. O que aconteceu? Né? A Paula é uma amiga minha, que tinha dado aula comigo de teatro quando eu tinha 23 anos, estamos falando de 1990, por aí, mais ou menos. E a Paula tinha ela tem, né, uma tia dela que é uma cineasta chamada Assunção Hernandes, né, que tinha feito alguns filmes, um dos filmes chamava O Tronco, né, e esse filme, ela tinha um acervo desse filme de figurinos, de cartucheiras, e de jagunço, de soldado, enfim, né, e ela, chapéu, um monte de coisa, e ela doa pra gente uma série de figurinos, né, e esses figurinos, né? Então, que vem através da Paula Hernandes, que vem a partir da produtora da tia dela, que era um acervo que ela tinha. Eu vou dar para vocês aí e tal. E deu para. Eu não sei onde a Paula entra na história, mas a Paula, eu acho que eu me lembro da chegada do figurino já no casarão, porque eu me lembro um saco chegando. Assim, nossa, quanta coisa! Porque esses sacos ficaram durante anos. Tava ontem na minha casa. Não, esses ficava eu tinha um Celtinha preto. Eu não tinha onde botar esses figurinos na minha casa, eu morava num apartamento muito pequenininho. Aí ficava no porta-mala do meu carro. Então, por isso estava dentro de um saco. Ela doou e a gente tinha esses figurinos, então, que é usado até hoje. Né? Que o Ricardo, que está ali, inclusive, assistindo aqui o negócio, o Ricardo usa isso até hoje no Couro Duro. Né? O Couro Duro, a peça que está agora, tem cartucheira de 20 anos atrás. Mais, né? Tipo, 30 anos, porque já era de um outro filme. Né? Então, é isso. Então, aí começa a se estabilizar um pouco essa coisa toda porque, na verdade, assim, rapidamente, nas salas de ensaio ficam algumas pessoas. Mas aí teve um dia que tinham 3 pessoas, eu, Rudy e a Renata. A gente foi fazer uma roda, né? Uma ciranda para cantar um pouco. Não tinha gente suficiente, a gente botou uma corda.
né? Então lá Pra aparecer mais. para aparecer mais gente, né? Teve essa lembrança da gente é bem forte. Mas lá começa a se desenhar Guimarães Rosa, a pensar, mas aí tinha a questão do direito autoral. E aí teve um dia que a gente brigou e eu falava assim, mas precisa alguém escrever, precisa alguém dirigir, a gente precisa determinar as funções. E aí o Rudy falou, então tá, então eu vou escrever e vou dirigir. Aquele momento foi importante, porque aí começa a desenhar realmente uma função para se construir um espetáculo. Tá, e aí ele falava assim, mas eu quero que a peça seja numa casa, né? Não era num teatro. A ideia desse universo tinha que habitar uma casa como cenário. E aí a gente divide, esse momento é bem importante, a gente divide a função. Na sua casa, eu lembro a gente sentado, aí você falou, vamos dividir, cada um vai andar pela região para procurar casas, olha a nossa cabeça naquela época, para procurar casa desocupada e ver se dá para ficar lá, para fazer uma peça lá. O que a gente oferece para a pessoa? Não sei, café, serviços sexuais, alguma coisa assim. Não fala isso. A gente, na verdade, tinha uma coisa interessante ali que a gente decide entre nós ali, né? Era eu, ela, Renata, não lembro se o Landucci estava. Não, foram 3 regiões, o Landucci não ia procurar nada. É verdade, é. A gente definiu, vamos pegar nas Barra Funda, Santa Cecília e Bexiga, o centro, uma coisa assim. Essas regiões a gente estipulou que a gente ia procurar lugares. Eu fiquei com o centro. Até para alugar a gente pensou. Uhum. Porque a gente sonha numa coisa que hoje, um pouco mais velho, você olha assim, mas meu Deus, como é que tu faz isso com as pessoas? Que a gente pensava assim, não, a gente aluga, aí a gente faz oficina, aí a gente faz, dá curso. Já estão se identificando, né? Quem está assistindo, quem é do teatro, está se identificando. Sempre a gente pensa isso. A gente faz festa, a gente faz não sei o quê, e aí tira o dinheiro para pagar o aluguel. O primeiro delírio. Primeiro né? grande negócio que vai falir. Mas é importante que a pessoa acredite que é possível. Porque é isso que moveu a gente até aqui, né? Acreditar que você acredita que você é capaz de mudar o mundo. E você é. Se o artista que não é capaz de mudar o mundo, ele tem que repensar o mundo ou ele, né? Mas a gente, é isso, acho que o que levava a gente era esse sonho, essa utopia. De fazer, não, acho que a gente, vamos embora, fazer o que a gente gosta de fazer e tal, né? Tinha uma certa, um lugar de, uma ingenuidade boa da crença, né? Da crença do que você quer. Então, você não coloca muitos empecilhos, né? Morais ou teóricos, assim, na sua cabeça, você só vai. Então, a gente foi, a partir desse momento que decidiu, vai achar nessa região, naquela, eu me lembro quando a gente voltava, eu tenho muito forte essa memória de quando a gente voltava do Sérgio Cardoso, do ensaio, a gente passava de carro e eu me lembro muito claramente que eu olhava toda vez para cima e falava, na minha cabeça, que casarão legal. Eu lembro disso nitidamente, sempre olhei pro casarão, achando aquilo muito legal, porque o casarão era muito no alto, né? Tá falando do casarão da Major Diogo. Que vai ser a nossa primeira sede, onde estreia a casa. Então, eu me lembro dessa sensação. Mas isso, enfim, passou o tempo, a gente vai, define que cada um vai, aí um dia eu vou pagar o Teatro Sérgio Cardoso com o dinheirinho, ou o cheque, ou o dinheirinho. E eu fui a pé, e quando eu estava voltando, né, eu paro na frente do casarão. E aí eu vi alguém subindo, eu vi um movimento, porque o casarão vivia fechado. Aí eu peguei e toquei a campainha. Aí desce a Amaralina, que foi a menina que me atendeu na época. Muito gentil, simpática. Aí eu simplesmente falei para ela, não, porque eu sou de um grupo e a gente queria fazer um espetáculo. E aí comecei a falar, e a gente está procurando casarão, e aqui é muito bonito, eu posso conhecer? E ela me deixou subir. Quando eu entro lá dentro, aí é o próprio... Era o que a gente queria, né? Era a peça estava lá dentro. E eu pensava, meu Deus, o Rudy vai enlouquecer aqui, esse casarão. Aí ela foi me mostrando os quartos, lá em cima estava fechado, ela foi me mostrando. E ela falou, fala com o Chico. Aqui eu peguei o cartão, né? O cartão. Aí eu peguei o cartão, ela fala com ele é da Companhia do Restauro. Ela trabalhava para ele, estava lá, a casa aí, você explica sobre quem cuidava do casarão, mas eu peguei esse cartão e já liguei para o Rudy na mesma hora e falei, Rudy, tem essa casa aqui, vê que legal, entra em contato, porque é a nossa cara, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa a negociação, mas antes também tem a história da casa que hoje é o Parque Augusta. Exatamente. Isso, né, volta um pouquinho, que há umas tentativas antes de encontrar o casarão. Eu acho que essa parte ela é importante ser falada, porque ela tem uma mística que envolve isso, que também me levou a... eu que não acredito lá em grandes coisas, comecei a pensar, pô, tem alguma coisa esquisita rolando. Que foi o seguinte,
antes de ela achar o casarão, né? A gente estava ensaiando, fazendo os laboratórios no Sérgio Cardoso, que também tem uma outra coisa engraçada não, importante na trajetória, que a gente chama as pessoas pelo Orkut que tinha na época. Por né? isso que aquele dia tinha um monte de gente. Porque vai aparecer lá pelo Orkut, vai aparecer o Carlo, vai aparecer uma menina chamada, era Kiara, o nome dela? Não lembro, uma menina, enfim, ela vai, Tiara, a Giovana tá soprando lá, Tiara, né? Pode falar, é uma menina que começou a fazer com a gente no casamento, depois ela saiu. Começou a vir umas pessoas pelo Orkut, que vinham, enfim, participar dos processos nossos lá no Sérgio Cardoso, lembrando que a gente não tinha nada. Que a gente começou a pesquisar as coisas lá. Veio a Regina, né? Que era aquela pequenininha que depois ficava contando moeda com você, possivelmente era ela. Regina. Aí vem, eu acho que o Borenstein também vem nessa época, não tem bem... O Goiás. O Goiás, Goiás, um grande abraço, Goiás. Tu vai estar vendo isso. Tá em Goiás. O Goiás está em Goiás. Ele veio, né? O Flávio. E assim, uma galera começa a vir ali, enfim, mas era tudo muito sem nada, não tinha nada, não tinha nem o texto, né? Tinha um rascunho de uma primeira cena. Aí nesse meio, eu começo a procurar, então, a gente começa a procurar essa história de procurar o casarão. Ali onde hoje é o Parque Augusta, aqui do lado, tem uma casa, no meio do mato. Só uma né? casinha. Uma casinha. E na época que a gente viu, ela estava meio coberta de mato e tal. Mas eu olhava para aquilo e falava, porra, é ali que vai ser, ali dá para ser. E o Landucci descobriu de quem era o terreno, né? O Landucci descobriu que o terreno pertencia a um cara na época chamado Armando Conde, que era, sei lá, conhecido como o Conde Verde, o cara criava resorts pelo mundo e tal, o cara endinheirado, né? O cara cheio de dinheiro. E eu consigo achar o escritório do cara, no Pacaembu. Aí eu pego meu Celtinha, fiz um projeto cheio de coisa, só que a gente não tinha história, né? Então a gente botava tudo que era tijolinho de jornal da minha trajetória como ator, aumentava, duplicava, fazia um negócio meio fake, assim. Então era um currículo que não tinha nada, na verdade, mas parecia que tinha, né? Então era um calhamaço de coisa assim, botava um monte de coisa, um monte de propaganda de peça, não sei o que, e a sua tava lá no meio perdida, né? Só que você não dizia, o cara não vai ler tudo isso, né? Pensava eu. E um projeto escrito, com uma ideia de fazer uma peça de teatro, uma coisa cultural naquele espaço lá, né? E aí eu fui lá até a casa do cara, parei lá, meu carrinho, entrei, era aquelas casas difíceis de você entrar, você entra por uma grade, tem um guarda, ele te recebe, aí tu entra, um pedacinho, aí você fica preso na cancela, até o cara te liberar, aí te libera, tu entra, era um forte para você entrar lá, né? Uma fortaleza. E aí fui recebido pela secretária dele, aí ela pegou, né, levou lá para dentro esse documento, não sei o que, e voltou depois, ele não vai poder te receber hoje, mas ele vai avaliar, sabe, ele tem muito apreço à cultura e não sei o que, e ele vai avaliar e assim que for possível ele te dá um retorno, né, então acho que é possível sim, não está sendo utilizado lá, eu acho que ele tem interesse sim. A secretária falou isso, beleza, eu peguei e fui embora, deixei lá o projeto, e aí voltando, né, pra casa, vim cheio de sonho, né, pensando, porra, vai rolar, mano, tô com uma... Vai rolar. Aí cheguei pra galera e falei, tem perspectiva, não sei o que, e eu aguardava uma ligação daquela mulher, né, tipo assim, um contato, eu ligava direto pra lá pra saber, né, tipo assim, porque ela daqui a 2 dias tu me liga, daqui a 3 dias eu ficava ligando, nada, até um dia que eu consegui falar com eles, e eles, pode vir aqui, e eu fui lá, né. Esse dia é um dia um dia bem importante. É onde eu falo que tem essa coisa mística. Você vai saber. Eu chego lá, paro o meu carro, num lugarzinho meio longe. Não tinha dinheiro para pagar estacionamento e tal, né? Tinha lá, enfim, desci, fui lá pensando, mano, vai dar certo. Eu lembro que eu tava de sapatinho, porque eu botei um sapatinho preto, uma calça tipo de tergal, uma camisa mesmo, né? Todo tentando, com o projetinho que eu tinha levado, né? Aí eu fui lá para receber de volta o retorno do cara, né? Porra, vai dar certo, né? Aí cheguei lá, entrei, mesma coisa, preso na cancela, só que dessa vez não me deixaram entrar. Aí, quando veio a pessoa, alguém veio e só me entregou um envelope, assim, gordo, assim, envelope
papel pardo. Ó, tá tudo aí. Eu falei, não vou falar com a pessoa. Eu acho que o nome dela era Mônica. Eu falei, não vou falar com a dona Mônica? Não, tá tudo aí. É só depois você falar com ela pelo telefone. Ainda pensei, deve ser um ok, né? Então eu peguei, saí, olhei o meu projeto só. Tudo ok. E uma cartinha dizendo que o empresário, né, tem muito respeito para a cultura, mas que nesse momento não seria possível. Aí voltei, frustradíssimo. Cheguei no carro, meu sapatinho já meio gasto de um lado, entrei, botei o negócio e fiquei pensando. Que gente filho da puta, né, mano? Por que não falou então uma vez, né? Aí fiquei pensando, mano, eu vou voltar pra lá, vou dizer o que pros pessoas. Aí nesse dia eu me brochei e falei, mano, que saber, galera, não tem como a gente fazer porra nenhuma, não tem dinheiro, não tem nada. Acabou pra nós, não vamos parar com essa porra. Só que eu vim com o carro, eu não sei por que cargas d'água que eu perdi o caminho, o rumo, isso é meio sem rumo, né? E vim desci a Rua Augusta de carro. Eu não sei como eu parei na Augusta, não lembro mais como é o caminho que eu fiz de volta. Vim pela Augusta descendo e já super decidido, vou falar com as pessoas, vou acabar com esse negócio, chega, né? Muito sonho, vou seguir tocando minha vida, cada um toca a sua. E veio pronto a desmontar tudo. Aí chego na esquina quase no finalzinho aqui, pertinho aqui, tem uma briga, onde tem um colégio ali, tem uma escola ali, não sei se é Bernardino de Campos, aquele colégio, não sei o nome, acho que é. Tá dando uma puta briga na esquina. Briga de moleque, né? Aí eu parei o carro, no meio da rua, dei o alerta no carro. Eram duas meninas brigando, mas brigando muito assim. E elas, de como elas se agarravam uma na outra, elas formavam uma espiral assim, brigando, se agarrando pelos cabelos, né? E um monte de homem olhando, o cara do estacionamento, os caras meio que... E a molecada toda... Eu fiquei indignado, que em mim também habita o educador, né? Que eu já tinha sido um arte educador há muitos anos. Desci do carro puto da vida, xinguei os caras do estacionamento. Porra, vocês vendo essa pessoa brigar e vocês ficam, né, aplaudindo, mano? Se liga, meu, você é homem, porra. Aí desci, fiquei puto, desci a partir, peguei as meninas, peguei mesmo. Tinha para de brigar, parou. Elas estavam loucas pra parar de brigar. Elas só não tinham parado de brigar por causa da pressão coletiva, né? E elas pararam na hora que eu... E aí, você vai pra lá, não sei o quê. Só que na hora, pra fazer isso, cara, eu fiz tanta força que eu fiquei cansado, meus braços doeu assim, né? Doeram meu braço. Aí parei e encostei no poste. Falei, puta que pariu. Puto com os caras. Falei, seus porra, não sei o quê, né? Nessa época eu era bem invocado, eu era meio nervoso, assim, né? Tipo, hoje eu sou calmo, mas fiquei puto mesmo. Falei, vamos pra puta que pariu. Aí, resumo. Cara, quando eu viro pro poste, tá escrito assim, Rua João Guimarães Rosa. Aí eu fui criando na minha cabeça, mano, elas estavam na encruzilhada, fazendo um redemoinho, sabe? Eu conectei toda uma história esotérica pra mim mesmo e disse, não, é um sinal. Não é pra acabar com o grupo. Aí eu entrei no carro, mandei um bem grande pros caras que estavam apoiando a briga, entrei no carro, fui pensando, já mudei todo o meu estado de espírito mudou naquela hora. Pum! É um sinal. Quer saber? Vou chegar lá pra eles, vou dizer que vai dar tudo certo, não vou falar nada que não rolou. Vou dar uma mentira, falar, não, fica tranquilo que a gente vai arrumar um lugar, né? E foi assim. Essa foi a primeira história esotérica na construção do Redemoinho. Daí pula. Eu acho que o encontro do casarão, achar o casarão é extremamente esotérico. Seria muito difícil isso acontecer hoje em dia. Eu acho que tem um dado da época de que as coisas eram mais presenciais e se confiava mais, né? E também um dado da força do que tinha para acontecer no grupo. Eu acho muito isso. Eu também sou bem cética, mas eu acho que a criação do Redemoinho, ela é calcada em místicas, em coisas que aconteceram por uma mágica, por um desejo, por uma intuição, por encontros, né? Então, o casarão, ele é um ápice que dá a possibilidade de a gente criar de o grupo existir fisicamente. Aquela casa era muito poderosa, ela habitou 3 espetáculos. Então, a partir do momento em que eu encontrei a casa, o Rudy começa a falar com o Chico Zorzetti, né? Que é um cara extraordinário. Na época ele foi muito importante para a nossa história. E aí aí você pode explicar melhor, ele nos dá a casa para que a gente habitasse a casa, pudesse ser um grupo que vivia ali dentro,
que criava, aí vem o primeiro fomento, e aí a gente consegue ter uma relação estruturada ali dentro, financeira, de realizar as coisas. Começam a vir as pessoas, que aí as pessoas também ficam mais, porque é natural que também aí tem uma pequena estrutura. Aí vem a Gi, que está ali, que daqui a pouco provavelmente vai estar em algum outro episódio, que foi importante demais e está até hoje para nossa história. Então, o casarão é poderosíssimo, né? E aí você já tem o texto, né? Aí você começa, o texto já está todo escrito, né? Começa a adequar ele para dentro Do da casarão, casa. porque foi muito forte. O Chico, ele fez uma parceria com a gente, né? Não, quando você encontrou o casarão, você me ligou, né? E você desesperada, então, parece que eu tava vendo você. Você não acredita, você não acredita. Você tem que ir lá falar. Era uma sexta-feira, eu acho. Porque, sabe por quê? Porque eu acho que era uma sexta-feira que você achou o casarão. Porque no sábado, eu já liguei pro cara e, tipo assim, e ele não podia porque era final de semana, porque ele ia pra um outro lugar. Aí eu acho que ele marcou comigo, ou ele marcou naquele sábado, no dia seguinte, porque ele já ia viajar, ou marcou na segunda, pra eu encontrar com ele de dia, né? E aí, porque ele super me recebeu bem, né? Tipo, e eu fui lá conversar com ele, né? E você parecia que já tinha, na hora que você falou, você sentiu que o caso não ia rolar. Você falou isso pra mim, vai lá, você tem que falar com ele, você tem que encher o saco, fala com ele, liga pra ele agora. E eu liguei. E você foi já, né, com... E eu fui, levei de novo um projeto, assim, de coisas, um monte de coisa, de novo, um velho e bom projeto, né? Aí, levei umas mágicas no bolso. Dessa vez eu pensei, se eu conseguir falar com ele, eu vou tentar fazer umas mágicas, pra ver se eu consigo convencer ele, né, no ilusionismo que era tudo aquilo. Levei umas mágicas no bolso. Só que quando eu cheguei lá, na Companhia do Restauro, que ficava ali na região da Luz, ali, numa vilinha antiga que tem ali, eu cheguei lá, o cara me recebeu super bem. E aí a primeira coisa que ele falou também foi uma outra coisa, dessas coisas que parece que é pra acontecer mesmo, que ele diz assim: "Ó, você é do teatro, né? Mas não é daqueles teatrão não, hein? Porque eu gosto de coisa que nem o Teatro da Vertigem. Vocês fazem aquelas coisas diferentes? Eu gosto é disso. Não vem com esses teatrão não". Aí eu falei: "Mas você não faz ideia". É exatamente isso. E aí isso foi do caralho, porque começou de uma certa maneira, a conversa já começou ótima. Aí ele foi super, né? Aí a única coisa que ele me pediu foi assim: "Ó, eu pretendo fazer lá uma escola de restauro para pessoas, né, mais desassistidas, assim, a molecada que tá por aí na rua e tal, sem fazer nada, eu quero botar eles lá para aprender a fazer restauração de coisas antigas, né?" Nossa, que ainda era muito Né? parecido É. com o que a gente... Total, Da estética que a gente... total. E ele disse assim: "Eu quero usar o casarão como matéria-prima. Assim, o casarão ali é um casarão de 1911. Eu vou usar ele, ó, como é que a gente faz uma raspagem para entender a história, como é que eu cavo o chão para saber qual o lixo que tem ali, nananana, quem viveu, quem habitou ali". Ou seja, é um historiador, um arqueólogo, né? E Ele nunca interferiu, ele só Não. ele só somou, ele só... Ele só somou, ele pediu pra gente: "O dia que a escola vier, vocês têm que sair". Aí a gente combina essa saída, mas, né, mas isso vai demorar, porque eu tenho a concessão da casa por 10 anos. Vocês podem ficar lá até quando vocês quiser. E aí não só ficamos na casa, como também começamos a participar dos cursos que eles ofereciam lá. Que a gente dividia também a casa. Eu lembro que eu fiz curso de restauração, de encaixe de madeira, né, eu fiz, de mosaico, tudo isso eu sei fazer, hoje porque eu fiz os cursos. Eu e algumas pessoas do grupo fizeram, Porque a né. casa, a gente É. habitar o casarão, deu para o casarão também uma vida, né, porque ele era muito fechado, a escola funcionava ainda de uma forma mais tímida, então e o grupo tinha uma característica de preservar, né, então Sim. se preservava, cuidava da casa, trazia para casa muita vida, e Que a era o gente... combinado com ele, né. Que era o Fez a combinado, gente cuida tinha da muita casa. liberdade lá dentro, então foi uma sociedade amorosa, né, Sim. só de fortalecimento do grupo. A gente ajudou na troca do telhado do casarão, né, que tinha o Tatajuba, lembra que foi Do Tatajuba. Passou. que era o cara que foi trocar o telhado. Tatajuba, Nós fizemos isso, quer dizer, então assim, foi então o grupo começa dessa forma, Mais mágico do que né. isso, eu acho que não... A gente acha um casarão, e a gente então começa a instalar o nosso trabalho todo nesse casarão. A gente passa a ter uma sede, né, conjugada com uma companhia de restauração. Quer dizer, tudo a ver, né, com o que E a muita gente, força para você né. escrever o texto, né, que você ficava lá Claro, imerso, e aí veio o texto de uma forma muito... Aí muito cara, abundante, porque aí ele tinha Guimarães Rosa ali o tempo inteiro, estava tudo ali, a né. gente encontrou livros, obras lá, né, super antigas, né, você vai ver É. coisas de E era um modo de produção que era meio modo que a gente falava muito na época, uma forma de vida, né, uma forma de ver o mundo. Então a gente não só
ficava lá para fazer teatro, a gente comia lá, a gente ficava o dia inteiro, a gente limpava, arrumava. Então foi uma imersão durante anos dentro do casarão. Era muita vida, a gente vivia lá dentro. Né? É, a gente. Vai me avisando quando tiver o tempo aí, tá? Tá, tamo indo. A gente. Eu lembro que a gente começou nossos laboratórios lá dentro do casarão, a gente fazendo várias coisas dentro do casarão, tipo, inúmeros exercícios, seminários de estudo longuíssimos, coisas fantásticas que começamos a fazer. E ao mesmo tempo começamos a levantar o espetáculo, né? Começamos a levantar o espetáculo da casa. Algumas pessoas foram chegando nesse momento também. E, e a gente vai ganhar o nosso primeiro fomento ao teatro, porque a gente conseguiu botar a peça em cartaz. Quando a gente coloca a peça em cartaz, tem uma figura importante nesse momento, que é o Sérgio Pujol, né? Saudoso Sérgio Pujol Ortiz, que é o Sérgio, que era um amigo nosso arquiteto, que vai chegar para ajudar a gente num lugar que é o seguinte, nós não tínhamos nada, né? Não tinha nada. A gente fazia uns bares, né, de vez em quando, que era o seguinte, a gente inventou um negócio chamado Terça Arte. Né? Leandro, que está atrás da câmera, fez bastante. Fez bastante, é. Depois, a gente não teve 2 momentos. O primeiro que a gente fez foi Terça Arte, depois virou Quinta Arte, né? Por que era o Quinta Arte e o Terça Arte? Terça Arte era assim, nós reunimos um monte de amigo nosso, um que tocava violão, né? O Eliseu tocava violão, não sei mais quem tocava violão. Sabe o que a gente chamava? Um amigo ou outro para tocar violão no boteco. A gente achava um bar, saía caçando um bar por aí e perguntava pro dono do bar, escuta, a gente pode pegar um dia, por isso que as datas mudavam, que era sempre mais no começo, na terça, porque eles usavam menos, né? Eles tinham menos público. Exato. Aí, então, para eles era bom a gente botar a gente lá. Então, eu lembro de um que a gente fez acho que na casa de Arco Verde, que tava até o Rodrigo Lombardi foi lá assistir. Ele ajudava um pouquinho lá. Esse deu bastante gente, porque eu lembro que eu contei muita nota. Então. Depois, no final, eu contava o dinheiro que entrava. Porque a gente pegava o couvert. Pegava o couvert. Combinado com a casa era, a gente faz uma noite aqui de alguma coisa, mista. Eu levava amigos meus mágicos para fazer mágica. Aí o outro levava o amigo cantor. Aí a gente fazia coisas, performance. E aí esse dinheiro era para pagar, né, as nossas pequenas dívidas, para comprar. Lembro que a gente não tinha cadeira para fazer a peça. Tipo, a gente não tinha prego, não tinha dinheiro para comprar. Eu usava prego usado. Eu saía pelo casarão encontrando prego, tirando coisa. Tanto que é triste. Eu usava prego velho, amassava o prego para fazer o cenário. Então era tudo feito dentro da precariedade máxima que você pode imaginar. Tem um detalhe de sofrimento. Eu chamava as pessoas, porque eu não tinha telefone em casa. E naquela época celular também não é hoje em dia que você tem uma conta, enfim, era diferente. E eu me lembro muitas vezes, eu no orelhão da Rua General Jardim, na frente do Teatro Aliança Francesa, o Rudy às vezes me dava os cartões, não era ficha, era cartão. E eu ligava, eu tinha uma listinha de papel, e eu ligava, falava, vó, vai ter a coisa, tá? Você vai lá, né, quinta-feira. Aí as pessoas atendem normal, né, porque naquela época atendia. E eu ia ticando quem eu tinha chamado para ir na festa, para poder chamar as pessoas para ir na... A gente divulgava assim, exatamente. Divulgava assim. Exatamente. Não tinha, era raro quem tinha celular lá, tipo, não tinha. Não tinha uma coisa... essa facilidade. E telefone em casa, o meu às vezes vivia cortado, porque sempre tinha a gente uma questão. Ia muito por orelhão fazer isso. E chamando as pessoas, onde saía caçando a gente por aí para chamar para ir para essa Quinta Arte aí, que é onde a gente tirava o dinheiro. Então o couvert ficava para nós e o consumo era da casa. Aí terminava a noite e a Bela ficava lá, quem mais estava, contando os dinheirinhos lá para ver quanto que deu, né? Para pagar, comprar alguma coisa, comprar uma coisinha ou outra lá pro próprio casarão, uma lâmpada que precisava, essas coisas. E a gente, nessa levada de montar, a cenografia ia sendo montada aos pouquinhos, né? Com o resto de madeiras, de coisas que tinham por aí, né? Tipo, no próprio casarão mesmo, tinham coisas que eles tinham tirado do casarão e deixado mais profundo, a gente pegava aquilo, o resto de madeira, fazia. Tem 2 banquinhos, porque assim, eu sou canceriano, eu guardo até hoje, tá lá no espaço do teatro agora, né? A gente tinha 2 banquinhos que usava na casa. Usou no último espetáculo nosso, Verdes Anos, penúltimo. A gente, 2 banquinhos de madeira, que eu comecei a fazer esses banquinhos. Peguei a madeira, cortei, e a gente tinha uma serrinha tico-tico, que era emprestada. E aí, eu consegui fazer 2 banquinhos, mais um monte de coisa que foi feita. E na última hora, que faltava só no pezinho, o pezinho do banquinho, é aquele pezinho que você faz um Vzinho, assim, sabe? Você corta ele, um Wzinho, né? Aí quebrou a serrinha. Então, se você olhar o banquinho hoje, ele tem um lado certinho e o outro lado
só a metade, porque não tinha dinheiro para comprar uma serra tico-tico. A gente... O figurino foi feito todo pelo brechó da minha mãe. Pelo brechó da Jussara, exatamente. Minha mãe sempre teve brechó durante anos, então eu ia lá e pegava, e ela falava, leva tudo, e foi... A maioria das roupas eram todas do brechó, que fez o nosso figurino. Era muito isso, eu acho que tem uma coisa no Redemoinho, essa coisa do artesanal, né? A Giovana, depois, quando entra para a montagem da casa, A por gente exemplo, traz um monte de coisa. ela vai fazer os moldes do jagunço, ela vai pegar os dentes do jagunço, vai fazer, ela é dentista, então vai fazer os moldes, aí vai fazer um dente de ouro lá, fake para mim, pro meu jagunço, né? Mas eu acho que ela trouxe também algumas coisas de ferro, eu tô doido, não trouxe umas coisas antigas, né, Gi? Foi pro meu sítio, fizeram uma cata de coisa, a arma do meu avô, pilão. Isso. Ela traz um monte de coisa também. Cabeça do cavalo. Um cavalo. A gente começa a montar as coisas com... É isso, é um teatro amador, no sentido mais bonito do que significa a palavra amador. A gente trazia muitas coisas de casa, a gente trazia daqui e dali, e foi se construindo um espetáculo dentro daquele casarão, né? O espetáculo, ele vai estrear em... Maio ou agosto? Maio de 2005, eu acho. Não. Não? 2006, né? 2006? A casa estreou em 2006. É 2006. Ou é maio de 2006 ou é agosto de 2006. Mas estreia em 2006, a casa comecinho de 2006. Por aí, eu não sei. Acho que não tinha ainda atravessado o semestre. A gente estreia, uma estreia com uma notinha no jornal, uma bem pequenininha no jornal, que foi um cara chamado Rampa. O Rampa, qual que era o primeiro nome do Rampa? Fabiano. Fabiano Rampazzo. O Fabiano Rampazzo, um amigo meu, ele era mais amigo do Leandro do que meu, né? Eu conheci e ele se aproximou um pouco, porque ele era amigo de um amigo nosso em comum. Mas ele se aproxima um pouco com o interesse de aprender mágica comigo. Eu fui mágico durante muitos anos, né? E aí ele queria aprender algumas coisas de mágica, de close-up, que é uma mágica que se faz próxima, assim. Aí o Rampa faz uns acordos comigo, né? A gente não tinha nem dinheiro, né, para nada. Mas, por exemplo, o Sérgio vai ajudar a gente com dinheiro, o Sérgio Pujol, que eu falei antes. Que é arquiteto, que era arquiteto. O Sérgio ajudou a gente com uma grana, emprestou um dinheiro pra gente, depois a gente devolveu esse dinheiro para ele, para comprar uns banquinhos. Inclusive, eram uns banquinhos de cartão, de papelão, papel duro. Vocês lembram disso? Meu Deus, é verdade. E a gente fez isso, lembra? A gente fez isso. Lembro. Era um modelo de banco que ele era... Você montava ele, né? Ele conseguia guardar ele numa pilhinha assim, porque ele amassava. Aí você abria, foi isso. Nossa, a gente usou verdade. isso. O Sérgio ajudou nisso também. Também fez aqueles cartões postais que ele ajudou a bancar e ele vendia os ingressos, por exemplo, sei lá, não sei o valor mais, por R$100 para os amigos ricos dele. Aí os caras iam para ajudar lá. Então é assim que a gente fez a produção da casa. Foi nesse lugar, com as festinhas e com esse recurso que o Sérgio ajudava a gente a construir. Isso servia para comprar coisas, porque na casa tinha uma ceia, né? No final, tinha queijo, vinho, essas coisas. Então isso vinha com esse dinheiro. E o dia a dia nosso ali era sempre para isso, comprar café, não era... Ninguém recebia, né? Ninguém recebia. A gente começou a receber depois num sistema chamado Bolinhas. E depois a gente explica o sistema de bolinhas. Mas, veja, a gente não tinha recurso nenhum, tá? Então, tudo era dividido na bilheteria que houvesse. A gente estreia a casa, a gente tem... Talvez na primeira sessão, eu não lembro mais, se a memória me apagou total, eu não lembro como foi a primeira estreia. Eu lembro de um espetáculo, tinham 3 pessoas assistindo. Isso eu lembro. E uma das pessoas era o Beto, do Planetas. Eu lembro disso. E o outro, acho que era o Nick Farwell, que é um escritor, né? E o outro talvez fosse o Henry Vitor, que é o artista plástico, que assistiu, né? Então, 3 pessoas assistiram a gente, e aí um elenco enorme. Terminamos a peça com 3 pessoas, mas a gente fazia bravamente tudo. Muito bonito foi esse momento também. Depois essa peça vai pegar. Ela vai pegar que ela vai começar a encher de gente. Então... E teve uma época que o público da peça era um público que não era do teatro. Eu lembro muito de estar lá na frente esperando as pessoas entrarem, assim, e vinham pessoas, mulheres chiques, senhoras, assim, a gente falava, porque a peça naturalmente começou a criar um boca a boca, que é o mais legítimo de tudo, e as pessoas vinham assistir.
Porque a gente ficou 2 anos em cartaz. 2 anos, mesmo que, acho que eram 40 pessoas, que cabia o máximo. Mesmo assim, para um teatro de grupo, 2 anos, às vezes não vinha mais do que 40 pessoas, era um sufoco, colocava banco e tudo. Já colocamos 60 pessoas. Então, vinham pessoas muito interessantes assistir aquele espetáculo naquele lugar. Então, a peça ela tinha um bochicho sobre ela muito bom, as pessoas gostavam muito do espetáculo, saíam muito emocionadas. Então, a gente teve o tempo em cartaz com muita variável de... Eu acho que é bom, né? Não sei se você lembra, mas tipo, a gente faz uma temporada que ela demora um pouquinho para engatar, né? E quando ela engata, de fato, né, as pessoas começam a vir, a gente começa a lotar o teatro nesse sentido mesmo e começa a não caber mais pessoas lá. E começa a ter mais treta, assim, sabe? Mas a gente começa agora a lidar com uma coisa nossa que a gente não conhecia. Tipo, a gente fica brigando com a plateia para os caras não virem, não, mano, entendeu? Tipo, eu lembro que davam uns puta pau na bilheteria, porque, né? Não cabia as pessoas, né? Era um problema bom. Era um problema bom, mas que a gente ali começa também a não saber lidar com isso direito. E aí não cabia as pessoas, é simples, não dava para pôr as pessoas. Porque tem um risco aí com as pessoas, se você põe muita gente num lugar que não cabe. Não cabia, o casarão era um casarão de 1911. Eu morria de pânico, falando, não, gente, não vai entrar só o que tem que só o que cabe. E chegamos a dobrar o número de público lá, né? Fora isso, a gente ganha a primeira matéria no jornal. Uma crítica vai assistir, a Beth Nespoli, na época, ela era crítica do Estadão. Ela vai assistir o espetáculo e ela escreve sobre a peça. Meia página do Estadão. Eu lembro até hoje disso. Publicado num sábado, se eu não me engano. As pessoas me ligam, mano, tu viu a crítica? Eu falei, que crítica? Fui lá comprar o jornal, né? Comprando o jornal, a gente tinha uma puta crítica muito... O título da crítica era do caralho. Tava escrito assim, A Casa, sedução, delicada e sábia. Aí, ela descreve sobre o espetáculo, né? E a gente... Aí a Isto É, na época, vem também, faz uma crítica, pequena, mas faz, né? Tinha aquele negócio de estrelinha, né? Tipo, dar 4 estrelinhas, uma coisa assim. Aí a coisa começa... Aí vai vir uma figura da revista Bravo. A revista Bravo vai procurar a gente e vai vir uma jornalista chamada Marcela Franco, né? Também importante na trajetória da gente. Essas duas jornalistas são muito importantes na trajetória da gente, porque elas representam um marco para a gente do ponto de vista de estabilidade, de reconhecimento público do projeto, do trabalho que era o Grupo do Redemoinho. Veja, assim nasceu o Redemoinho, né? Com esse suporte dessas figuras, né? Então, a Marcela, a gente ganha 5, 6 páginas na revista Bravo sobre o trabalho da gente, né? Então, que era uma revista física. Ela existe ainda, eu acho que agora é digital, mas ela era uma revista física, né? Muito importante para as artes, né? Muito importante para as artes. Aí a gente vai ganhar prêmio, sei lá, da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA a gente vai ganhar com o melhor texto daquele ano. A gente ganha também alguma coisa... Acho que é isso que a gente ganhou. Mas, tipo, que é outra peça que eu tô confundindo já, mas pra frente a gente vai ganhar outro prêmio. Mas esse prêmio é o primeiro prêmio importante pra gente, porque nos coloca numa certa evidência com a cena de São Paulo. E aí, a gente vai disputar o Fomento, e aí tem uma historinha interessante. Que nesse momento que a gente vai disputar o Fomento, o grupo não quer mais disputar o Fomento, tá de saco cheio de fazer inúmeros projetos e não ganhar. Tá de saco cheio. Que a gente é da época de fazer o projeto das folhinhas no chão, montar a pastinha, né? Você tinha que fazer 7 cópias de um projeto e tinha que ser um fomento, é uma tese, né? O projeto de fomento é uma tese que você escreve. E a gente não tinha nem... E também, eu entendo hoje por que a gente não ganhava. Porque a gente não tinha uma história ainda. O fomento é de pesquisa de continuidade, né? Se você está começando, você não está continuando, você está começando. Aí depois de 1 ano ou 2 é que você vai começar a tratar de uma coisa lógica, né? Então... A gente não tinha chance de ganhar, não ganhava. Só que aí, a casa em cartaz, todo aquele processo, e várias vezes tentando, um crítico ou um jurado do Fomento, um dia, vai lá assistir a peça. Eu acho que é o Elias, não lembro mais, mas é alguém, assim, que vai lá e assiste a peça, e aí, na ata lá, que se você for ler a ata, ele vai dizer, ó, esses caras já tentaram 1, 2, 3, 4 vezes e continuaram, não pararam por não ter ganho. Eles continuaram fazendo e estrearam uma puta peça. E eles têm um trabalho de continuidade, portanto.
né? E aí ele defende o projeto. Ele e o Alfonso Gentil, saudoso Alfonso Gentil. Tem aquela carta que você escreve É. no início do... Esse projeto eu escrevi meio que num rompante, assim. Era um projeto quase com uma carta declaratória no começo, dizendo, a gente, né, sei que a gente não vai ganhar, mas estou só escrevendo aqui para de cargo de consciência. E a gente fez uma reunião antes, decidindo que não ia escrever, e eu escrevi sozinho esse projeto. É um projeto que eu escrevi sozinho e pequenininho, fininho, né? Ele já era bem diferente dos outros, porque era um projeto desacreditado. Eu escrevi, mano, não vai ganhar mesmo, só vou fazer uma declaração, uma nota de repúdio, tipo isso, para nós mesmos, para o mundo. Foi isso e o projeto ganhou, né? Então a gente, naquele ano, crava, né, todas as possibilidades e estabiliza. Assim nasce, de fato, o Grupo Redemoinho. Então a gente estreia uma peça e aí passam-se 20 anos e estamos aqui contando para vocês como começou. Algumas coisas, às vezes, a gente recria na cabeça, porque a memória não dá conta de relembrar os fatores na ordem, né? Mas eu acho que isso é importante dizer, né? A gente acreditou muito naquele projeto, né, Bela? A gente acha que acreditou pra caralho naquilo, fez, e as coisas convergiram para que isso acontecesse, né? Veja que foram muitas coisas, muitas brigas. Não é assim, parece bonito, né? Muitas brigas, muitas tretas, muita dificuldade. Eu mesmo brigava com os caras aqui, tendo que estar ali, brigava por causa do iPod dele, entendeu? Então, assim, é isso, a gente, acho que, mas uma coisa que acho que é importante é que tinha uma juventude na gente, uma coletividade, né? Tinha um senso coletivo que era muito importante. Quando ela fala assim, que naquele momento histórico de São Paulo, precisava de um coletivo para trabalhar, vê que ele vai calhar bem com o fomento ao teatro, com essa lei importantíssima, que é porque em 2002 surge a lei de fomento ao teatro, em 2002. A gente surge um pouco depois. Mas percebe? Porque aí tem uma onda de coletividade, que é o modo de produção de grupo. Porque isso, você não consegue mais se autoproduzir, né? Você não consegue viver da lei Rouanet, como os caras falam por aí. É impossível. Para quem não é conhecido, para quem não tem um nome, para quem não consegue dar em troca uma contrapartida para uma empresa com seu nome, enfim, né? É básico. É básico. E aí a gente vai nessa vibe porque aí. também há todas essas leis e tudo que existe que é importantíssimo, mas ela também não garante uma permanência do grupo, porque um ano você tem, outro ano você não tem. Não é um dinheiro que dá para você viver bem, é um dinheiro que estrutura um modo de produção, né? Então a gente teve alguns fomentos, mas depois ficava sem e continuava ali no coletivo, porque trabalhar em coletivo era a única forma que a gente acreditava. Então, tudo que magicamente a gente contou aqui, que aconteceu porque tinha que acontecer nessa dinâmica mágica. Aconteceu porque a gente persistiu, mas também tiveram coisas que não aconteceram. E aí as coisas foram se ajeitando, porque era realmente um desejo muito grande de fazer aquilo, com uma força de pessoas que vinham, com outro que ajudava, com uma série de somatória de bondades, de coisas inexplicáveis. Então, acho que o Redemoinho, ele, na sua criação, tem essa característica do místico, do mágico, sendo bem poliana, do encantador, né? Por isso que a casa também é uma peça que foi muito... Ela encantou muito as nossas vidas, a vida de quem assistiu, porque a gente fez essa primeira temporada, depois ela volta, aí depois vocês vão saber da segunda peça nos próximos podcasts, nas próximas outras gravações, que aí vem o espetáculo, que tem uma época que a gente faz os dois juntos. Era lindo e era maluco, porque era muito trabalho. Mas todas as pessoas que fizeram parte nesse começo são pessoas muito importantes, né? E esse começo também, a gente vai criar, porque é isso, a casa vai rodar um pouquinho, ela vai fazer uma circulação no interior de São Paulo. Né? Tinha essa coisa, né? Que o grupo fazia muito isso, que virou uma dinâmica, né? Virou um modo também de agradecer a Guimarães Rosa, que aí depois eu acho que vocês vão falar, mas que a gente ia para Cordesburgo para agradecer o que a gente recebia de Cordesburgo e de todo o universo do Guimarães, da terra, do povo. Então, a gente ia lá do nosso modo também, alugava um ônibusinho, era sempre meio precário, mas a gente chegava lá, habitava a cidade e montava o espetáculo que a gente conseguia lá, fragmentos dele, para dar para o povo aquilo que a gente recebia. Então, isso também era uma troca amorosa e mística também que foi feita durante muitos anos, em vários espetáculos. Ó, lembrando que
antes de tudo isso, tem uma coisa que aconteceu, que a gente foi viajar para Cordesburgo. Essa viagem também é importante, estava esquecendo dela. A primeira viagem que a gente faz, vou eu e Renata. Nessa época o grupo era eu, Renata, Isabela e Landucci. E a gente não tinha dinheiro suficiente para todo mundo ir para Cordesburgo. E de ônibus da rodoviária mesmo, ônibus de linha. Então foi eu e Renata. E você também tinha alguma coisa que tinha que fazer, eu lembro que você estava fazendo alguma coisa que você não podia ir. Estava ensaiando, a Isadora, essa coisa. Aí fui eu e Renata Laurentino para Cordesburgo. Arrumamos uma câmera emprestada com o Zé Rubens. A Renata era meu auxiliar do Zé Rubens nas fotos que ele fazia para atores e tal. E o Zé Rubens é um cara muito legal. O Zé emprestou a máquina para nós, sabe? E aí ensinou a gente, ó, quando tiver assim, você põe isso, põe aquilo. Era tudo meio desenhadinho, assim, ó. Aqui você põe esse negocinho para cá. Se for dia, você põe para lá. E assim a gente foi, né? E aí fizemos várias fotos, várias. Era foto de filme, né? De rolo de filme. A gente tinha dinheiro para comprar. Ele deu um filme pra gente de 36 poses e a gente comprou outros 2, né? Então a gente tinha. Pensamos, vamos ter 100 fotos pelo menos, né? Bem, mano, tiramos foto para. Tiramos isso, o que deu para tirar de foto. Eu tenho essas fotos até hoje, físicas. E a gente então conheceu lá o Brasinha, foi o cara que a gente conheceu lá, o Brasinha, que é um cara de Cordesburgo, conheceu uma Magna, que é uma figura importante pra gente lá em Cordesburgo, que era uma Miguelin, né, lá da cidade. A gente tem a primeira relação a relação mais importante aí com a turma que é mais rosiana, com a cidade do Guimarães, né? Mas foi uma viagem nossa, meio que de pesquisa mesmo, sabe? Uma viagem de fotografar coisas. Fizemos tudo isso e voltamos para casa. Nessa época eu já tinha falado com o Chico já tinha me prometido, o Chico da casa da companhia de restauro, que ia nos entregar o casarão para a gente fazer a sede. E aí o que aconteceu? Eu vou viajando já com tudo na cabeça. É nessa viagem que a gente grava aquela primeira música da casa, né? Aquela reza que tem, que eu nunca sei o nome da reza, mas, né? Segurança, felicidade, a gente encontra no Senhor. Essa música eu vou gravar com um gravadorzinho que eu tinha na portinha da igrejinha de Cordesburgo, uma igrejinha pequenininha que tinha lá. E eu gravo os fiéis lá cantando, meia dúzia de gente cantando, e trago, isso vai ser a nossa primeira música do espetáculo. E eu volto o ônibus, na viagem de volta de Cordesburgo para cá, eu fico sempre pensando nisso e construindo, imaginando a estética da peça dentro do casarão. Acho que é isso, a gente, né, fizemos a casa dessa maneira. E então esse aqui é um primeiro episódio contando um pouco de como é que nasce, né? Como é que nasce o Grupo Redemoinho, como é que ele surge, o que a gente fazia na época, como é que a gente surgiu. Eu espero que esse tipo de coisa seja uma coisa que auxilie as pessoas a também acreditar que é possível fazer, né? Que ainda é possível, né? Se quiser fazer um grupo de teatro, está na sua mão. Quiser produzir com meia dúzia, 3... Ok, dá para fazer, né? Acho que é cansativo, difícil, mas ao mesmo tempo é belo, é bonito, né? Eu acho que é a única forma de coletiva, quer dizer, a única não, né? Mas se você acredita nessa forma, ela ainda existe, ela não foi embora do mundo. É só realmente uma persistência, uma crença e um desejo de fazer também. Não adianta não ter o desejo. Porque é assim que surge, depois daí a vida é longa, né? Aconteceu e está até hoje, e o grupo tem muita vida ainda, então tem que fazer. E Bela, né? Uma coisa legal, né? Também, veja, a construção de um coletivo, ou a criação de um coletivo de teatro como o nosso, que começou lá 20 e poucos anos atrás, gerou outros caminhos, outros grupos, gerou outras iniciativas parecidas como essa, fomentou outras curiosidades e outras coletividades, né? Tem gente que passou pelo Redemoinho que montou grupos fora de lá, depois que é muito legal, existem até hoje, né? Grupos em várias bordas da cidade, outras cidades. Por exemplo, a gente criou nessa época o Festival de Monólogo, quer dizer, também a gente também proporcionava naquele lugar que a gente habitava como um espaço cultural, como um coletivo de teatro, e ampliava as possibilidades de outras pessoas ensaiarem lá, trabalharem lá. Então teve vários, Festival de Monólogo, teve inúmeros espetáculos acontecendo lá. Muita coisa Né? legal. Isso é muito massa, porque então assim, olha que bacana, né? É um bando de gente reunida para discutir cultura, né? Não tá ali para tentar fazer uma guerra, matar os outros, tá ali para, né, produzir cultura, produzir teatro, produzir pensamento. Que coisa mais bonita que isso, você produzir pensamento, né? Fazer reflexão,
né? O que mundo é esse? Que mundo que você quer pro seu filho? Que mundo que você... Tem gente que do Redemoinho, sabe, que chegou ali molequinho, né? Eu hoje sou avô, né? Sou avô, né? Tem gente aí que tem filhos hoje, tipo assim, ou seja, é muito legal, né? Acho que... O Leandro aqui, nosso diretor que está atrás, que vai falar e também em algum momento, acho que ele vem e traz a família toda. Vem o Dado, que vira o nosso iluminador maravilhoso, a Miriam, nossa que era atriz e cuidava da gente, tinha uma relação muito amorosa. Então eram uns 3, era um clã, a família. A família maravilhosa que ficou lá com a gente anos, trabalhando muito, com muito amor também. Às vezes a gente tinha dinheiro, às vezes a gente não tinha. Tem um dado importante que em algum momento o Redemoinho começa a politicamente também fazer parte da história política do teatro, que também foi um movimento uma época muito importante, porque veio o Fomento e tinha outras coisas. A gente abrigou muita reunião de teatro de grupo, do Redemoinho, né? Muita coisa. Então a gente também vivia o teatro de forma política, né? Porque é como a gente acreditava que tinha que ser, uma visão humana, política, tá tudo junto. E muita gente, muita história, muitos amores, muitas relações, muitas tristezas, muitas brigas, como a vida, né? Muita festa. Muita A festa. gente fazia muita festa lá. Muito amendoim, muito bolinho de chuva. A Gi, coitada, fez muito bolinho de chuva. A gente sempre teve uma relação de... O modo como a gente estava vivendo era o modo como a gente estava criando, né? Então, a gente ficava lá, era ator dormindo lá, era ator que morava lá, e aí eu fazia o salário do Pablo, que eu inventei que tinha que dar um salário para ele, cuidar do casarão. Então, tinha tanta coisa bonita Eu acho que acho que no próximo episódio a gente começa a contar da trajetória dos espetáculos, né? Então esse aqui é a parte da fundação do coletivo. É o que antecede a própria produção e a apresentação. E aí no próximo é legal que vocês a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente se dividia, como é que a gente se organizava ali para o espetáculo, né? E para a condução daquele casarão. Sempre foi tudo muito precário, mas sempre foi tudo muito interessante o jeito, a forma, o formato que a gente fez isso. Acho que é um aprendizado bacana, assim. Acho que é isso, eu não sei se tem mais, né? Bela, queria te agradecer. Obrigada, pela querida. presença, tá bom, querida? Obrigada, querida. É isso, gente. São muitos anos e força aí, né, na vida, no Redemoinho. É isso, gente. isso. Galera, tem gente atrás aqui, tem um monte de gente. A gente É. tá tudo quietinho ali, mas a gente tá... Estão todos de biquíni aqui atrás. Não é mentira. Um beijo para os meus fãs. É isso, gente. Então, nos vemos no próximo episódio. Acompanha a gente nas redes aí, tá bom? Vai aparecer aí, espero que apareça em algum momento aí o endereço da gente, né? Vai aparecer.